Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer em parceria com a Vox a mais nova caixa de som da marca, lançamento de 2025, a caixa de som Vox ACA410 Neon. E nesse vídeo irei te apresentar tudo sobre ela, desde teste de microfone a teste de equalização, para você ver a qualidade sonora dela, teste de potência em área aberta com decibelímetro, teste de grave e de subgrave, ponto positivo e ponto negativo e, claro, a minha opinião sobre a qualidade sonora dessa caixa de som Vox. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer outras caixas de som lançamento, para mim poder te apresentar elas com detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades e bora começar a abrir a caixa. Junto com ela vem um manual, aqui mostra até alguns detalhes do painel de LED dela, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui um certificado de garantia e aqui a fonte de alimentação. Aqui junto com ela um cartão para acessar as redes sociais da marca. Os dois lados. Que caixa linda! E aí está ela, pessoal, a ACA410 Neon. Que antes de começar a te apresentar ela, bora colocar ela para tocar forte no último volume, para a gente poder ver um pouco da qualidade sonora dela. Bora lá? E algumas ressalvas sobre esse teste de potência. Como você pode ver, ela estava em cima de uma mesa, porque se eu fosse fazer o teste dela com os 2 decibelímetros no padrão que eu faço aqui no canal,
eu não conseguiria posicionar o tripé na metade da altura dela, que é como eu tenho o costume de fazer aqui com todos os outros aparelhos que eu já testei. E aí, para poder dar certo, eu coloquei ela em cima de uma mesa, coloquei na metade, com a mesma distância, no mesmo local, a mesma música, no mesmo aparelho, tudo nas mesmas condições. A única coisa que mudou foi ela estar em cima da mesa, só isso. E claro, como você pode perceber, ela estava desmontada, mas isso eu vou te mostrar no decorrer do vídeo o porquê que foi assim. E aí, como o teste de potência dela foi meio que um novo formato, ela inaugura um novo ranking aqui no canal, tanto de caixa com mais grave e subgrave, que toca mais forte em área aberta, no caso, caixa de som com bateria. Então, tanto no teste em área aberta quanto no teste de grave e de subgrave, ela vai ocupar o primeiro lugar. E aí, para ficar uma coisa mais dinâmica, tanto o teste de grave quanto o teste de subgrave, eu vou te mostrar só o resultado final. No caso, o de grave, que mede de 100 Hz até 60 Hz, medindo só a frequência de 60 Hz e o resultado das demais. No caso do teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, eu vou te mostrar só o de 20 Hz e o resultado dos demais. Caso você tenha interesse em ver na íntegra todo o teste de grave e de subgrave dela, vai aparecer no final desse vídeo na playlist exclusiva que eu estou criando para a caixa de som Vox ACA 410 Neon. Esclarecido isso, vamos agora para o teste de grave com 1 decibelímetro na função DBC. 60 Hz. Agora vamos para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC. 20 Hz. E agora, para continuar nesse ritmo, vamos testar as equalizações pré-programadas que ela possui, para que você possa perceber ainda mais a qualidade sonora dessa caixa de som Vox. Nesse primeiro instante, você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som, eu irei gravar por essa câmera que tem um microfone posicionado aí nela. Bicho, eu estou com outra câmera aqui posicionada, para conforme eu for operando ela aqui, você tendo uma noção do que eu estou fazendo nela, certo? Que vai basicamente funcionar da seguinte forma. Aqui ela está com 50% do volume, no caso 16, porque ela vai até o 32, sem ganho de agudo e sem ganho de grave. Vou começar a pôr aqui a música para tocar, e aí conforme a música for tocando, eu vou deixar ela fletada, tanto em agudo quanto em grave, um de cada vez. Depois, vou colocar ela com 100% de ganho no agudo, 100% de ganho no grave, com 50% do volume. Finalizada essa primeira parte, eu vou repetir o mesmo teste, porém com 100% do volume, que como eu te expliquei antes, você vai vendo tudo por essa câmera, conforme eu for operando ela aqui, certo? Bora começar? Nós testamos com 50% do volume
começando de 0 grave e 0 agudo até 100% de grave e 100% de agudo. Agora eu vou colocar ela com 100% do volume, porém sem ganho de agudo e sem ganho de grave. Depois eu vou deixar ela fletada e depois eu dou 100% de ganho de agudo e 100% de grave. Agora nós vamos testar todas as opções para microfone que a caixa de som Anvox ACA410 Neon possui. Que antes de começar é importante frisar o seguinte: ela tem um menu exclusivo para microfone. Ele só aparece depois que você conecta, no caso aqui, um receptor sem fio. Se fosse um microfone com fio, seria a mesma coisa. Ela só libera esse menu depois que você conecta em uma das duas entradas P10 que ela possui. É um ponto positivo, porque é o mesmo menu para dar ganho de agudo e de grave. Então, enquanto você não está usando o P10, você não precisa passar por todas as opções para microfone que ela possui. Você só vai precisar passar pelo grave e o subgrave quando você estiver usando o P10 para poder chegar nas opções de microfone que ela possui. Isso eu achei um ponto positivo. E agora, para dar entrada nas opções para microfone que ela possui, eu vou fazer da seguinte forma. Nesse primeiro instante, você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, para te dar a sensação que você está na frente dela e te dar uma captação de áudio melhor, vou usar essa câmera que está com o microfone próprio posicionado em ela, mais ou menos na altura que ela está. Que aí vai te dar a sensação mais próxima de estar na frente da caixa de som Anvox ACA410 Neon. E aí? Vamos conectar aqui o receptor. Caso você tenha interesse em estar adquirindo um microfone como esse que eu estou usando, com bateria e sem fio, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui já está. Começamos com eco. Vamos tirar esse eco para poder ver como é que vai ser. Na quarta opção. 1, 2, 3, 4. O eco estava no 8. Aqui está sem eco. O eco vai até o 12. Aqui é o máximo de eco que ela consegue. A gente começou no volume 8 e eu vou deixar agora aqui no volume 0. Bacana o eco dela. Só não sei se ela está no último volume. Vamos ver o volume dela. 1, 2, 3. Aqui é o volume principal dela. Aqui ela está no volume máximo. Ela não estava no volume máximo. O volume máximo dela é o 16. Vamos voltar. 1, 2, 3. Aqui é o máximo. No caso, então, o volume 8 seria a metade. Achei que abaixou um volume significativo. Até que no volume 16, pelo porte dela, o volume está bem alto, está jogando bem longe. Vamos olhar a questão do grave e do agudo. Já está no máximo o agudo e já está no máximo o grave. Vamos ver o volume principal dela. O volume principal dela
Eu estou aumentando, mas o volume não fez diferença. Então eu acredito que esse volume principal seja só para a música. Então agora, já que testamos o volume, vamos voltar lá no eco, que agora a gente está com no máximo. Aqui é a opção do eco. Vamos lá, aqui chegamos no 8. Ela vai até o 12. Aqui está no máximo. Eco máximo. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar. No caso, a metade do eco seria o 6. Eu ainda percebo o eco, mas está bem mais distante. Vamos aqui de novo. 1, 2, 3, 4. Tiramos o eco, voltar. Agora aqui ela está sem eco de novo. Depois da opção de eco para microfone, ela tem a opção de atraso do microfone. Vamos lá, é a quinta opção. 1, 2, 3, 4, 5. Ela já está no 8 e vai até o 12. Mas eu não estou vendo diferença de atraso de microfone, não. Vou zerar, ela está a mesma coisa. Vamos testar com a música tocando, porque como ela tem diferenciação de volume do microfone para o volume, vamos ver como é que vai ficar. Já está aqui posicionado o pendrive. Vamos voltar o menu principal dela, o volume, ela está no máximo. Vamos começar no máximo para a gente poder ver. Aqui ela está com o volume máximo da música, o volume total em agudo e grave também. Ele escuta minha voz, eu estou aqui na parte de trás, mas eu estou vendo muita força no volume principal. Dessa forma aqui não fica interessante para usar o microfone. Vamos diminuir o volume. Tá no 32, a gente vai para o 16, que seria a metade. Aí já ficou mais considerável. Não é uma música de fundo, mas dá ênfase na minha voz. Gostei. Vamos tentar agora essa opção de atrás do microfone, vamos ver se vai dar alguma diferença no seu tocando. Vai dar uma opção 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? É 12. Aqui agora eu vou pro 0. Não tem diferença. Sem questão de atrás do microfone. Não percebi diferença não consegui perceber não. Vou abaixar um pouco o volume da música. E aí, o que acontece? Pelo tamanho dela, eu achei que ela tem um volume final bem grande no microfone. E aí, pelo tamanho dela, eu gostei do volume final dela. Ela tem um volume final bacana. Ela joga o som bem longe. Para quem estava procurando uma caixa de som para poder jogar o volume longe com bateria, ela é uma boa opção, até mesmo pelo tamanho dela. E como ela tem 2 vias, dá uma qualidade sonora bacana. Vou até passar na caixa de som aqui. Tá dando para captar o áudio, você tá vendo que tá bem longe o áudio do carro de som, porque o áudio dela em si é um áudio forte. Surpreende pelo tamanho dela a força do áudio que ela possui. Mas e aí, agora que já testamos ela em área aberta, no último volume, testamos grave e subgrave, testamos as equalizações que ela possui e agora a equalização de microfone. O que você achou da qualidade sonora da caixa de som Vox ACA410 Neon? Gostou dela? Sim ou não? E já aproveitando, eu estou falando de qualidade sonora, agora eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Vox ACA410 Neon. Que é o seguinte. Lá no teste de potência, em área aberta que eu fiz dela, na verdade eu fiz 2. Um com ela assim montada e o que eu te mostrei, que é ela sem a grade. Pelo seguinte, conforme eu fui testando nela aqui, eu percebi que ela com 100% do volume, ela vibra. Só que ela vai vibrar da seguinte forma: se você chegar aqui perto dela e ficar aqui assim ou assim, para poder ver que ela tá vibrando. Eu fui bobo o suficiente de ficar olhando para poder descobrir isso. Eu acho que dificilmente alguém que comprar essa caixa vai ficar fazendo isso. Você vai colocar ela para tocar e vai ficar longe dela. E aí, então, a questão de vibrar não atrapalha. Ah, mas você está falando isso porque você está sendo patrocinado pela marca? Não, não era nem o certo de eu estar falando isso, porque são marcas diferentes, então eu não deveria fazer dessa forma. Mas como eu sei que você vai questionar isso, a caixa de som Philco PCX 35000 eu comprei. Lá no vídeo dela eu também mostrei que ela vibra, mas da mesma forma que aqui, não interfere, porque ela já está com tanto volume, no mesmo caso dela, que você não percebe que atrapalha o volume final dela.
Vibrar é um ponto negativo? Seria interessante que ela não vibrasse? Concordo. Mas o vibrar dela é só se você for trouxa o suficiente, igual eu fui, de ficar aqui olhando e procurando. Aí você vai encontrar. Agora, fora isso, não acho que interfere. Outro detalhe é o seguinte. Ela com tudo no máximo, ela distorce no grave. Eu não sou formado em alguma área que mexa com áudio. Mas, de acordo com a minha experiência, com base em outros aparelhos que eu testei, eu acredito que seria mais interessante se a marca tivesse feito o seguinte. Ao invés de ter esse tweeter de 1,5, ela mantivesse esse de 1,5, mas tivesse um mid-ranger para poder reproduzir médio. Ele ficasse por conta de agudo e o outro só por conta do médio. Porque esse alto-falante principal, ele reproduz grave, subgrave e ali um médio grave. E aí que você percebe que ela distorce. Com tudo no máximo, em agudo e grave, ela vai distorcer no grave. Você pode ir lá e diminuir o agudo, você vai ver que não vai continuar distorcendo. No grave é que ela diminui. Então, já vou até te falar qual que foi a equalização que me agradou mais, que foi mais 6 no grave e menos 1 no agudo. Foi a equalização que mais me agradou nela. Porque ela com tudo no máximo, você ainda vai perceber, mesmo sendo mais foco no médio e agudo. Você percebe o grave e o subgrave, um subgrave ali mais distante, querendo ser prolongado. Você consegue perceber, só que o médio e o agudo vai prevalecer mais. Tanto que no teste de microfone que eu fiz nela, ela tem um volume muito forte para o tamanho dela. Então, essa foi a equalização que me agradou mais no quesito equalização manual. Mais 6 no grave e menos 1 no agudo. E aí, dessa forma, ela não distorce. Com as músicas que eu testei com ela tudo no máximo, ela vai distorcer. Mas aí você diminuindo um pouco do grave, mesmo estando no máximo, ela já não distorce. Mas que lembrando, isso foi com as músicas que eu testei. Outro detalhe com relação à qualidade sonora dela, talvez seja a questão que a marca fala que ela tem um chip AX1, que é para melhor efeito de qualidade sonora e duração da bateria. Talvez devido a esse chip, ela tenha conseguido me agradar tanto no quesito qualidade sonora. Que resumindo, ela puxa mais para o quesito médio e agudo, mas quando você diminui, você consegue perceber ali mais nitidamente o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Outro detalhe é o seguinte, tanto ela direto na bateria ou ela com o carregador ligado, você não percebe nem ganho nem perca de volume. O mesmo volume que ela entrega na bateria, ela entrega conectada na tomada. E agora, que eu te contei a minha opinião sobre a qualidade sonora dela, te mostrei teste de potência, teste de grave, de subgrave, teste de equalização e de microfone, o que eu podia te mostrar com relação à qualidade sonora dela, eu te mostrei. Vamos agora para os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre a caixa de som Vox ACA410 Neon. Que é o seguinte, começando pelo design, o jogo de LEDs dela é muito bonito. Desde a primeira vez que eu liguei ela, ele me surpreendeu muito positivamente. Seja aqui no alto-falante, seja na lateral aqui, esse friso subindo e descendo, seja aqui no Twitter e no Twitter falso, seja aqui que tem mais um jogo de LED. O painel de LED aqui do lado, dos dois lados, é muito bacana, eu gostei demais. Só que aí tem o seguinte, se você não gosta de efeito de LED igual eu, você vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e desligou. Olha aí, aí fica uma caixa extremamente discreta. Aqui do lado, ó, você vê, parece que nem tem o painel dos LED. Dá uma olhada. Isso eu achei muito interessante, principalmente só o logo da marca aqui, só o X, deixa ela muito discreta. Então, super discreta com os LEDs ligados e super bonita com os LEDs ligados. E continuando, aqui pessoal, foi que eu ia até explicar antes, que eu tinha comentado, eu dei bobeira aqui, ó. Quando eu fui desmontar, eu não entendi muito bem como desmontava ela. Eu soltei os parafusos aqui atrás, ó, até deu um mole aqui na hora que eu fui tirar, estragou. Esse aqui é um ponto positivo, tem o acabamento, mas a lerdeza foi demais e eu acabei deixando danificar o acabamento. Mas faz parte do trabalho. Eu tinha que ter tirado a grade primeiro, para depois desmontar lá em cima. Porque além dos dois parafusos lá, ela tem 3 parafusos aqui, ó. Tem um aqui e um aqui. Que se eu tivesse tirado a grade, eu soltava os 3 aqui, soltava os 2 da de trás, eu só ia puxar aqui e limpar.
Isso para poder mostrar como é a construção dela. Para limpar, é só puxar a grade aqui que ela sai. Não sai com tanta facilidade, mas sai. Vamos ligar aqui para ficar mais bonita. Mas sai. Então, tipo, é um ponto super positivo isso, porque você precisando vir limpar, você puxa a grade, limpa, volta, resolvido o problema. É um ponto positivo. Então, ter a grade e a forma de tirar a grade para poder limpar é um ponto positivo dela. Voltando aqui na parte de cima, opção de modo, você consegue alterar. Aqui ela está na auxiliar e volta para o Bluetooth. Ela, quando você conecta o USB, ela já reconhece automático. Não há necessidade de mudar por aqui. Ponto positivo. Avança e retrocede música. E aí com o ícone você já até entendeu o que é, né? Avança e retrocede passos também. Apesar de estar escrito TWS aqui, esse aqui não é para acionar TWS. Ele é só play pause mesmo. Para acionar o TWS vai ser esse botão aqui, ó. Desconecta o Bluetooth, aciona a TWS, tudo por aqui. O acabamento do botão aqui, eu gostei pelo seguinte, ó, tá vendo? Ele é retroiluminado e o painel em si ser dessa forma me agrada pelo seguinte: acumula poeira? Acumula, mas a poeira que vai acumular nele aqui não vai descer para a placa principal, então é um ponto positivo. Isso aqui me agradou, ele ser esse material emborrachado. Apesar de ser um visor pequeno, você pode perceber que ele mostra as informações que eu preciso aqui, ó. Função Bluetooth, USB, cartão de memória, auxiliar. E aqui, um ponto negativo, ó, ela tem aqui no visor a opção para rádio FM, porém ela não veio com rádio FM. Isso eu achei um ponto negativo. Tá vendo esses ícones aqui azul, ó? É o mostrador da bateria. Ele vai abaixando conforme assim, ó. Saiu esse daqui, quando cai mais um palito da bateria vai ser esse, até chegar aqui embaixo. Também gostei. Aqui é o menu para poder acessar aqui o agudo, o grave, o volume principal. Voltou para o agudo. E aí, igual eu tinha explicado lá na opção quando eu estava testando o microfone nela, ela só libera o menu do microfone a partir do momento que eu conectei o microfone lá na parte de trás dela. Se eu não conectei, ele nem aparece aqui para mim. Isso eu achei um ponto positivo. Aqui as opções do LED dela. Vamos segurar aqui para poder te mostrar. Aqui está na opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e desligou. Esse material que predomina nela toda, dá uma olhada, me agrada porque ele não arranha tão fácil. Deixa eu virar ela aqui para poder te mostrar embaixo. O pezinho dela aqui, ó, é emborrachado e parafusado. Também me agradou. O acabamento dela aqui eu gostei. Aqui o painel de LED dos dois lados é a mesma coisa, também me agradou. Isso aqui me agradou bastante, viu? Nossa, gostei muito. Vamos voltar aqui para cima. A alça de transporte dela aqui tem uma boa ergonomia. Dá para colocar um celular aqui na posição vertical. Não dá para você colocar na horizontal, mas na posição vertical dá para colocar ele aqui também. Aqui na parte de trás, mesmo sendo na parte de trás, tem um segundo acabamento aqui, ó, que também me agradou. O compartimento dos recursos que ela possui ser tampado também é um ponto positivo. Esse aí, ó. Duas entradas P10 também é um ponto positivo. A entrada auxiliar P2 aqui para cartão de memória, USB, e aqui o local para carregar ela. A tampinha aqui, ó. Fechou, beleza. Aqui algumas informações. E aí aquela velha história, 410W. Não, aqui não está especificando que é WRMS. Se ela tem ou não essa potência que a marca declara, eu não vou entrar nesse mérito, porque independente que ela tenha ou não, não só a questão de WRMS, porque WRMS é potência energética. Então mesmo que ela tenha essa potência, se ela não tiver uma litragem, um alto-falante, sensibilidade e um punhado de coisa para poder entregar essa potência, não adianta ter a potência. Então eu não vou entrar nesse método se ela tem ou não 410, que no caso aqui não está nem informando se é 410 WRMS, apenas 410W. Então eu largo isso para lá, não vou entrar nesse método, porque o que vale a pena mesmo é o seguinte: chegou, escutou, gostou, leva, não gostou, não leva, simples assim, independente da potência que a marca declara. Vamos voltar aqui. Aqui o duto dela, apesar de não ter uma tela de proteção aqui, ele me agradou, porque ele é para cima. E aí, tanto para inseto entrar, dá uma olhada lá, vamos ver se eu consigo te mostrar. Ele é liso, não vai conseguir subir,
por aqui. E criança jogar coisa lá dentro não vai dar também, porque ele é pra cima, vai jogar e vai voltar. Então o duto de ar dela, mesmo não tendo telinha, me agradou. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu coloquei no nome do título que ela quase me agradou 100%? Que é o seguinte, se ela tivesse rádio, se ela não vibrasse, se ela tivesse a distinção dos alto-falantes que eu falei antes, e tivesse um aplicativo, certeza que ela iria me agradar 100%. Porque no quesito qualidade sonora, ela me agradou bastante, mesmo com tudo no máximo ela distorcendo, porque ela reproduz um grave, um subgrave muito gostoso de ouvir. Essa questão do painel de LED nas laterais aqui, isso me surpreendeu de um tanto. Eu não imaginava uma caixa dessa forma aqui. Me agradou, mas me agradou muito esse quesito dos LEDs na lateral dela e também os LEDs aqui na frente dela. Não deixou nenhum ponto vazio, porque temos a iluminação no alto-falante, temos a fita, temos um aqui embaixo, temos aqui em cima, temos aqui no Twitter, tem um Twitter falso. Então, no quesito LED, ela me agradou 100%. A iluminação dela é muito bonita. Ela tem outros detalhes que me agradaram também, que foi o que eu te expliquei antes. Mas se ela tivesse isso que eu te falei, um rádio, uma boa recepção, é claro, tivesse a distinção aqui dos alto-falantes, um para agudo, um para médio, e aqui só grave e subgrave, e a marca lançar o aplicativo, que já passou da hora de termos um aplicativo da Unvox para as caixas de som, certeza que ela iria me agradar 100%. Mas como eu disse antes, isso é na minha opinião. Caso você esteja pensando em investir em uma caixa de som Unvox ACA410 Neon, aqui na descrição tem o link de compra dela lá no site da Unvox, tem também o link de compra dela na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee e no Magazine Luiza. Que lembrando, em todos os 5 sites que eu acabei de te falar, confere se não tem cupom de desconto, porque costuma ter promoção muito boa com cupom de desconto. Então, antes de comprar, confere em qual dos 5 está com preço mais em conta e qual deles tem cupom de desconto. Quem já tem mais costume de assistir o canal aqui, deve estar esperando eu mostrar ela desmontada, com medindo alto-falante, como é a construção dela por dentro, as placas de funcionalidade. E aí, essa questão de ter quebrado aqui, isso me chateou demais da conta, como isso me chateou. Mas Deus me abençoou, mostrando, deu uma luz. O seguinte, eu vou abrir o clube de membros aqui do canal e já aproveitando o lançamento da Unvox 410 Neon, eu já vou começar por lá. Caso você tenha interesse em ver ela desmontada, como é a construção dela, se torne um membro do canal, porque lá você vai ter esse conteúdo exclusivo. Não só isso, eu vou postar outros vídeos exclusivos lá da minha rotina do dia a dia do canal da Caixa de Som e também do canal do Som. Você se tornando um membro aqui do canal da Caixa de Som, automaticamente você também se torna um membro do canal do Som, porque tanto o meu dia a dia no canal do Som quanto no canal da Caixa de Som eu vou postar aqui no clube de membros. Além disso, dessa forma, você vai me ajudar muito a continuar com o canal, porque eu agradeço a Unvox por ter me mandado ela, mas no quesito patrocínio, o meu canal ainda não é um canal que tenha um grande foco para as marcas. Então não é sempre que eu consigo receber patrocínio. E aí, para mim poder continuar trazendo as caixas aqui, para poder apresentar para vocês, o clube de membros vai me ajudar demais. Por isso eu decidi que, a partir de agora, já liberando o clube de membros, o meu vídeo desmontando e mostrando como é a construção por dentro e medindo o alto-falante vai ser lá no clube de membros exclusivo, tanto de caixa de som quanto de mini system. É um valor simbólico, é o menor valor que tinha para opção de clube de membros, que é R$ 1,99. Então, se você puder se tornar um membro, vai me ajudar demais a continuar com o canal. Nisso, agora você vai clicar aqui para ver a continuação desse vídeo, onde eu vou te mostrar na íntegra o teste de potência da caixa de som Unvox ACA410 Neon. Lá eu vou te mostrar o teste de grave e de subgrave sem cortes. Vai lá conferir, pois ele é a continuação desse vídeo.